Oi? Vamos falar daquilo? No vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês um conceito muito interessante que se chama equação erótica. Você já deve ter ouvido uma história parecida com essa. Casalzinho evangélico fez o propósito de se manter em celibato até o momento do casamento. Durante o namoro era só encostar que pegava fogo, os dois tinham que viver tomando banho gelado, cada um na sua casa, obviamente, pedir ajuda divina para resistir às tentações, enfim, era aquela loucura. Estavam contando os dias para que finalmente fosse permitido para eles consumarem a sua união. Aí, passado algum tempo, agora que os dois já vivem juntinhos, são marido e mulher, o sexo está 100% liberado para eles, parece que a coisa já não tem mais tanta graça assim. Um ou outro, ou os dois, começa a perder o interesse. Mas mesmo quando tem o interesse, o sexo já não é lá aquelas coisas. Resumindo, o desejo sexual sumiu e eles não ficam mais excitados um pelo outro. Se você não conhece nenhuma história parecida com essa, talvez você saiba de algum namoro que funcionava maravilhosamente à distância. O desejo era constante, eles não viam a hora de poderem estar juntos pessoalmente, e quando um viajava para casa do outro era sexo animal o fim de semana inteiro, aquela loucura. Parece que eles não conseguiam ter o bastante um do outro, eles voltavam para casa já morrendo de saudade e ansiando o próximo encontro. Mas aí, depois de tanta espera, saudade, sofrimento com a distância, eles resolvem que um vai se mudar para a cidade do outro, ou para casa do outro. E aí no começo tudo parece o céu, mas um tempo depois eles começam a brigar por questões de convivência, passa mais um tempo e aquele fogo ardente que era a marca registrada do relacionamento deles tá só a brasa. E olha lá. Ou então talvez você tenha ouvido falar de um casal cujas famílias, ou uma das famílias, desaprovava o relacionamento. Uma típica história shakespeariana. E era aquele drama só, muito choro, muito conflito, muita briga familiar. Ai, porque ninguém nos entende, porque tá o mundo inteiro contra nós, porque não querem deixar a gente ser feliz. Vamos fugir, vamos lutar contra tudo e todos. E a paixão consumia até os ossos, o sexo era de abalar as estruturas do universo. Aí eles resolvem chutar o pau da barraca e se casam. Ou vão morar juntos, mesmo sem o apoio da família. E agora que eles não precisam mais se defender dos ataques externos, eles finalmente têm tempo para se concentrarem um no outro. E agora que não existem mais barreiras para o amor deles, parece que o encanto se quebrou. Eles percebem que não tem nada em comum e o tesão escafedeu-se. Talvez você conheça alguma história assim. Talvez essa seja a sua história. Por que isso acontece? Hoje eu vou explicar pra vocês um dos motivos que fazem esse enredo ser tão comum. E pra isso eu quero trazer um conceito desenvolvido por Jack Morin, escritor e terapeuta sexual. Eu sei, eu já falei bastante dele em outros vídeos. E vou falar mais ainda porque o cara é um gênio. Nos estudos dele sobre o nosso erotismo, ele chegou a uma equação erótica, que é a seguinte: atração mais obstáculos igual a excitação sexual. O que você precisa entender é que sexo é um lugar de contravenção, é um lugar de correr riscos, de se expor, é um lugar de vulnerabilidade. Não existe essa coisa de sexo seguro. O sexo que é socialmente aceito, politicamente correto, o sexo seguro, é um porre, é um sexo chato, previsível, é um sexo que entedia, que mata a paixão. O obstáculo é um elemento essencial para a existência da paixão, do desejo sexual, da excitação. Daí a máxima: o proibido é mais gostoso. Vamos pensar nas historinhas que eu contei agora há pouco. Casal evangélico durante o namoro. Havia atração. Qual era o obstáculo? O celibato pré-matrimônio. Resultado: excitação sexual. Casaram-se. Sexo liberado. Não há mais obstáculo. Resultado: tédio. Segundo exemplo, casal namorando à distância. Havia atração. Qual era o obstáculo? A distância. Resultado: excitação sexual. Foram morar juntos. Não há mais obstáculo. Resultado: tédio. Terceiro exemplo, o casal que não tinha o apoio das famílias. Havia atração. Qual era o obstáculo? A desaprovação social. A constante sensação de que estavam infringindo as regras, desagradando os pais. Resultado: excitação sexual. Viraram as costas para as famílias e foram construir o seu mundinho longe de todo mundo. Acabou o obstáculo. Resultado: tédio. Freud fala a mesmíssima coisa. É necessário um obstáculo para elevar a libido. Você percebe o quanto é complexo tentar manter a paixão viva dentro de relacionamentos longos, estáveis, no âmbito familiar? Você percebe o quanto é complexo construir uma vida junto com outra pessoa, dividir quase tudo e ainda assim desejá-la sexualmente por anos e anos a fio? Familiaridade cria intimidade e tédio sexual. Isso é fato constatado. A questão não é se isso é ou não
não verdade. É como lidar com essa verdade. Como contornar esse fato e conseguir ter as duas coisas no seu relacionamento. A parceria pra vida, pra compartilhar problemas, sentimentos, situações, pra conhecer e ser profundamente conhecido por outra pessoa em todos os ângulos, com todos os seus defeitos, manias. E ao mesmo tempo ter uma vida erótica quente, vibrante, duradoura. Como conseguir as duas coisas? Essa pergunta virou minha obsessão quando eu decidi me casar. Porque até então eu afirmava que eu não queria me casar. Eu tinha medo de me casar. E não é porque eu tinha medo de intimidade, de traição, de não dar certo, de escolher a pessoa errada, nada disso. É porque eu tinha pavor de ter que me resignar a uma vida de tédio sexual. Essa nunca foi uma opção pra mim. E aí, sendo eu quem sou, o que eu fiz? Mergulhei nos livros e fui buscar respostas. Eu fui atrás de pistas de como conseguir ter tudo que eu queria no meu casamento. E tudo que eu lia de mais realista, que abrangia a complexidade do nosso erotismo, que falava dos nossos paradoxos, me direcionava para o mesmo caminho. Quando as barreiras naturais do relacionamento são derrubadas, caem por terra, é necessário criar novas barreiras para alimentar o desejo. Não barreiras intransponíveis que desestimulem a luta. São pequenas barreiras de tempos em tempos para criar uma separação artificial onde já não há mais espaços. Onde vocês já estão tão envolvidos na vida, nos problemas, nos dilemas um do outro, que parece uma coisa só. É necessário que haja um outro para ser objeto do nosso desejo. É preciso que haja um espaço para que você consiga olhar essa pessoa, admirar essa pessoa, desejar essa pessoa, desejar tirar esse espaço que separa vocês. Se não há obstáculos a serem derrubados, se não há desafios, se não há distância a ser atravessada, não tem como surgir o desejo. Para ter fogo é necessário que haja ar, oxigênio. É uma ilustração manjada, mas ainda é super adequada. Se você abafar a chama, ela se extingue. De forma prática, o que eu quero dizer com tudo isso? Encontre o equilíbrio entre conexão emocional, intimidade e individualidade no seu relacionamento. Você precisa de um espaço só seu. Ele precisa de um espaço só dele. Saia sozinha, faça uma viagem sozinha, se dê a oportunidade de sentir saudades, de ansiar voltar para casa, para os braços do seu amor. Se dê a oportunidade de ampliar a sua perspectiva, de perceber que as suas insatisfações com seu parceiro são tão pequenas diante de tudo de bom que ele proporciona na sua vida, de tudo que ele representa para você. Tenha um grupo de amigos só seus, que não precisam nem conhecer o seu marido ou que não tenham intimidade com ele. Um espaço onde você não seja um casal, onde você não seja a esposa do fulano, onde você seja apenas você. Permita que ele tenha esses espaços também para recarregar as baterias, para se reconectar com ele mesmo. Tenha um hobby que não envolva, algo sobre o que você não precise nem falar a respeito com ele. Um lugar que você gosta de ir, um clube, um grupo de leitura, um esporte, algo que te separe da pessoa com quem você divide quase tudo. Algo que te lembre que você é uma pessoa inteira, não uma metade. Algo que te lembre que você tem autonomia sobre si mesma, que você é independente dele e que estar com ele é e sempre será uma escolha. Esses dias, Mikael e eu fomos a um show e rolou uma treta lá no meio. Coisa besta, em outro momento a gente teria resolvido isso em minutos. Mas estávamos levemente alcoolizados, eu estava de TPM, as emoções me dominaram e eu saí do show porque não conseguia conter as lágrimas. Magoada e morrendo de raiva dele. Depois de discutir estupidamente por horas, sem chegar a lugar nenhum, resolvemos dar a noite por encerrada e ir pra casa. Patético. Veja bem, a nossa comunicação é ótima em dias normais. Eu dou aula de como conduzir discussões, resolver conflitos, evitar brigas, etc. Mas a gente precisa levar em consideração a nossa humanidade. A gente não consegue prever todas as situações e às vezes as coisas saem um pouco do controle. Às vezes a gente se altera e tudo bem. Seria estranho se não acontecesse, né? Tipo, robôs. O que não pode é o casal viver num clima de constante hostilidade, se alfinetando, viver numa casa que mais parece um campo de batalha, todo mundo alerta, armado, ou onde cada conflito vira uma tragédia grega. Isso não é saudável. Mas uma briga meio adolescente, de vez em quando, não apenas é natural e saudável, como também é desejável. Por quê? Eu conto por quê. Porque brigas, desde que haja respeito, desde que vocês não ofendam a dignidade um do outro, geram sentimentos de raiva, de frustração, de solidão. Por alguns momentos, você passa a odiar a pessoa que você ama. Amor e
ódio são sentimentos mais próximos do que você imagina. E isso cria uma distância emocional entre vocês. E essa distância representa o quê? Um obstáculo a ser superado. Por isso que o sexo de reconciliação costuma ser tão intenso. Vamos lembrar da equação erótica que eu falei agora há pouco? Atração mais obstáculos igual a excitação sexual. Eu devo dizer que quase valeu a pena perder metade do show. Quase, porque era matança.